Olá pessoal, meu nome é Paula Terra, eu sou professora de língua portuguesa, redação e produtora cultural. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre gêneros digitais. O que são gêneros digitais e quais as principais características da linguagem que são peculiares desse meio. Então, olha, eu vou dividir com vocês aqui uma tela para a gente se guiar nos tópicos para interagir aí no nosso debate, tá? Começando aí com vocês, olha, o título do nosso curso tá aí na tela, vamos seguir adiante aqui. O que é um gênero textual e gêneros digitais? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é separar o que é uma tipologia textual de um gênero textual. Lembrando, galera, que tudo é texto. Quando a gente fala texto, uma confusão muito grande que as pessoas têm é pensar que texto é aquele que a gente escreve. E não, texto é também o que a gente fala. Eu posso ter um texto verbal, escrito, eu posso ter um texto oral, que é falado, eu posso ter uma imagem, que também é um texto, é uma forma de texto, um vídeo, que também é uma forma de texto, e nós vamos abordar esses textos aí ao longo do nosso curso, do nosso bate-papo de hoje, ok? Então vamos diferenciar a tipologia de gênero. As tipologias, a gente tem que pensar que são tipos. Tipo é fechado. Qual é o tipo do seu caderno? Eu costumo dar esse exemplo dentro de sala de aula. Qual é o tipo do seu caderno? Ah, o meu caderno ele é verde, pequeno, tem aspiral, não tem aspiral, vem com adesivo, não vem com adesivo. O tipo, ele é algo que não muda ao longo do tempo. Ele é algo fechado. E aí eu trago como tipologias a narrativa, descritiva, explicativa, argumentativa, injuntiva e dialogal. Olha só, bem rapidamente. A narrativa, quando a gente conta um fato, narra um fato do passado. A descritiva, quando a gente descreve, eu descrevo alguém ou descrevo um ambiente, a sala era ampla, iluminada, com a parede cinza, é uma descrição. Assim como de um personagem ou das características psicológicas de um personagem, eu estou descrevendo usando adjetivos, certo? A explicativa, esse curso, por exemplo, é uma tipologia explicativa. É onde eu estou dando uma aula explicando sobre alguma coisa, né? Então, esse é o explicativo. A principal diferença com o argumentativo é que o argumentativo tem a opinião e o explicativo não traz opinião. Um manual técnico de um equipamento, ele é completamente explicativo. Um dicionário é completamente explicativo, certo? Uma enciclopédia, A Vida das Abelhas, por exemplo, é uma coisa, um texto essencialmente explicativo, isento de opinião. Isso vai para a tipologia argumentativa. Na tipologia argumentativa, tem a opinião do autor, de quem está falando o texto ou de quem está escrevendo o texto. Bem, a injuntiva é a tipologia que eu falo diretamente, a linguagem da publicidade ou da receita, que eu estou dando ordem, eu falo diretamente com você que está me ouvindo. E a dialogal são os diálogos, as peças de teatro que vem travessão, 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 uma pessoa conversando com a outra. Essa é uma tipologia dialogal. Então, brevemente, de maneira sucinta, essas são as tipologias. E o gênero? Os gêneros estão dentro de todas essas tipologias. Uma miscelânea, eles podem transitar de uma, é de outra, e eles vão se aumentando com o tempo e com as disponibilidades que a gente tem de conversa. Por exemplo, quando surgiu o WhatsApp, surgiu com ele um novo gênero, que é o gênero post no WhatsApp, conversa no WhatsApp, mensagem, né? Vamos falar assim. Então os gêneros, eles vão surgindo de acordo com a necessidade comunicativa. Eles podem ser infinitos tipos. Olha lá que eu coloquei como gênero conto, mas o conto ele pode ser um conto narrativo, ele pode ser um conto, por exemplo, dialogal, que ele é escrito todo com travessões. Então, ele não está preso em uma tipologia, ele é um gênero que pode estar numa tipologia, ele pode ser argumentativo, crítico, enfim. Então, o conto é um. A carta é outro, né? Tô falando, tem as características ali de uma carta,
que a gente vai ver que a carta deu origem ao gênero e-mail. Hoje é mais utilizado o gênero e-mail do que o gênero carta, para ver como que a tecnologia vai entrando nessa criação e aumento de gêneros que a gente tem. Manual técnico de eletrodoméstico, uma dissertação que pode ser explicativa somente ou argumentativa, tem que ficar de olho nessa diferença aí, se você vai fazer especialmente um concurso ou coisa do tipo. Uma receita culinária, um roteiro de teatro. Eu pus mais ou menos aí nas colunas pareadas para vocês verem que mais ou menos eles entram ali naquelas tipologias. E os gêneros digitais. Agora que vocês já sabem, assim, brevemente o que é um gênero, vocês conseguem pensar o que é um gênero digital? Vocês conseguem dar exemplos do que são gêneros digitais, que usam as tecnologias digitais para existirem, para estarem aí entre a gente? Olha lá. Nós vamos falar então sobre esses principais gêneros. Post de Facebook, post de Instagram, Twitter, post de LinkedIn, mensagem via WhatsApp, mensagem via Telegram, mensagem de celular, o antigo, acho que ainda é, na verdade, SMS, e-mail e telefonema. Quais as características de linguagem? As pessoas agora com a internet e com essa quantidade de gêneros que a gente tem em mãos, ficam sempre em dúvidas quanto à comunicação. Como falar em um, como falar em outro, isso é ambiente para esse assunto, isso não é ambiente para esse assunto. Então, vamos falar de cada um deles. Como devemos nos comunicar em cada um deles, formalmente ou informalmente? Vocês já pensaram sobre o assunto? Tem gente que vai falar que a gente deve falar informalmente e tem gente que vai falar que é formalmente. Tem gente que vai pensar que depende do gênero. Se eu tiver, depende do canal. Se eu tiver no e-mail, eu sou mais formal. Se eu tiver no WhatsApp, eu sou mais informal. Eu posso falar do meu jeito mesmo. Vamos ver se é bem assim. Olha, eu trago aí para vocês esses elementos da comunicação, esse esquema de comunicação de Jacobson. Jacobson foi o cara que estudou, que desenvolveu esse esquema, por isso esse esquema de comunicação leva o nome dele. E aqui, olha, ele mostra um receptor de uma mensagem e, um emissor e um receptor. Então, a gente sempre tem quem fala e quem escuta. Não importa se também são mais as pessoas que falam e mais as que escutam, não tem problema. A gente tem um emissor e um receptor, certo? O que guia a nossa maneira de falar é o receptor. A gente tem que colocar o foco em com quem nós estamos falando, independente do canal. Ah lá, ele traz o canal também. O canal tá ali, é um meio. É por WhatsApp, é por e-mail, é via uma ligação, é uma carta, tá vendo? Até posso extrapolar, não usar gêneros digitais. Mas o meu foco é em com quem eu estou falando, porque a adaptação da minha linguagem tem que ser feita para ser entendido. Se eu estou falando com uma criança, eu tenho que usar uma linguagem específica para criança. Se eu estou falando com o meu chefe, eu uso, querendo ou não, é normal, uma linguagem para falar com o meu chefe. Se eu estou falando com o meu amigo, eu uso uma linguagem para falar com o meu amigo. E isso independe se eu estou falando por via WhatsApp ou por via e-mail. Então não é assim que os e-mails são mais formais. A gente vai ver ali adiante por que foram sendo usados, né? O e-mail acabou se tornando uma via de comunicação mais formal. Por exemplo, de compras, de assuntos de banco, que eram as antigas cartas, correspondências que a gente recebia, boletos. Então acabou que na linha temporal aí do desenvolvimento desse gênero, ele foi se tornando um gênero assim, um pouco mais formal. Mas você pode estar falando por e-mail com um amigo seu, e aí não necessariamente você vai estar falando de modo formalmente, como você falaria com o chefe ou com alguém que você não tem tanta proximidade e você quer falar mais corretamente, certo? Então, primeira coisa, foco
em com quem você está falando. Esse detalhe é que vai guiar a maneira como você tem que falar ou escrever o seu texto, tá? Dando sequência. Olha só, vamos falar aí das principais características de cada um. Post de Facebook. Gente, todo gênero que é escrito, a escrita ela não tem a maioria dos recursos que a fala tem. A fala, vamos primeiro partir da conversa ao vivo, da conversa pessoal. A gente tem gesticulação, a gente tem entonação de voz, a gente tem fisionomia aqui da face, muitos músculos que se movimentam, e tudo isso em conjunto com o que nós estamos falando é que gera o sentido da mensagem. É o que vai poder fazer a outra pessoa entender, ele falou meio zombando, ou ele falou meio, não, ele estava falando sério. Poxa, quem nunca passou por um desentendimento aí nessas mensagens escritas, que não deu a entender muito bem, não era aquilo que queria ter colocado, mas a outra pessoa recebeu naquele jeito. Por quê? Porque os elementos textuais, eles têm menos recursos realmente do que a fala. Então, quando a gente pensa no WhatsApp, ele tem os dois recursos, pode ter o vídeo também, tá? O vídeo já tem estudos também que ele não é 100% como a fala pessoal. Eu tenho que gesticular mais a boca do que se eu tivesse pessoalmente, gesticular mais a mão, movimentar mais a boca, gesticular mais a mão, porque há uma certa distância, mas numa linha aí dos modos textuais, ele é mais completo, claro, porque ele tenta uma proximidade com a conversa pessoal, certo? Mas então vamos lá. O texto, ele tem pouco recurso. E os emojis vieram para ajudar a gente muito nisso. Porque às vezes você está querendo fazer uma brincadeira, você está falando uma coisa que não é verdade, ou você está sem graça, e aí o emoji ele tenta imitar a sua face. Né? Você tá falando uma coisa, mas queria estar dizendo outra, ou você tá mandando uma coisa carinhosamente. Então os emojis estão aí para te ajudar. Então, gente, antes da gente ter os emojis, a gente tinha só os sinais de pontuação, que era a exclamação, a interrogação, e aí se você quisesse dar o sentido de que, tô muito animado, você punha várias exclamações. Eu já fiz até um curso uma vez e a professora falou que era errado usar essas várias exclamações, mas depois a gente para pensar que são todos recursos que tentam, ou por exemplo, a interrogação e a exclamação, ela dizia, eu não entendo isso não existe, mas não é. Às vezes a gente vê que na nossa entonação, vai? Você está exclamando e perguntando ao mesmo tempo. Então esses sinais de pontuação, eles vêm para tentar fazer com que a outra pessoa compreenda da melhor forma o nosso texto escrito, como se fosse um texto falado. Uma característica, passando ali um paralelo entre Facebook e Instagram, é que o Facebook é uma plataforma que une mais a imagem ao texto escrito. O Instagram, ele já parte muito do visual, ele é mais imagético, então você está conversando ali mais pela fotografia, pela imagem que você está postando. Você vê que ele é até mais dificultoso na hora de ler a legenda ali, você tem que abrir, você tem que correr para baixo, né? Se o texto for um pouquinho maior, você tem que abrir. Então o foco do Instagram é mais a imagem, estática ou vídeo, ok? Mas tem o recurso textual também, claro. Twitter, que são os posts bem curtos, né, com delimitações de caracteres, lança a mão também de emojis, de tudo que possa fazer com que a sua mensagem não seja mal compreendida, como na verdade você queria estar dizendo pessoalmente, ok? LinkedIn é uma plataforma voltada para o mercado de trabalho, onde as pessoas, digamos, se apresentam, se relacionam no mundo dos negócios. Então, lá casa-se muito a imagem ao texto. Sim, o que eu coloquei o LinkedIn aqui, esse gênero, é para a gente pensar sobre o assunto que é abordado.
ali dentro. Então, normalmente são assuntos bem voltados para negócios, independente da área, não tem assim uma delimitação de área, mas tem essa delimitação de assunto. Então, talvez assim, coisas de humor não cabem muito ali dentro. O próprio pessoal ali da comunidade ou que faz parte já não vê com bons olhos. Então, ele tem essa tonalidade mais formal. E talvez isso possa valer para o seu post. Talvez o seu post de Facebook possa seguir uma linguagem informal, enquanto o seu post no LinkedIn tenha que seguir uma linguagem mais formal, por estar falando de negócio e estar num ambiente mais formal mesmo, ok? Mensagem via WhatsApp. Dentro do WhatsApp a gente vai poder ter áudio. Se a gente aqui vem falando de conversa pessoalmente e de conversa escrita, tem essa possibilidade terceira também, que é só gravar áudio. O áudio te dá mais recursos do que o texto e menos recursos do que o visual aliado ao áudio, certo? Que seria o vídeo ou pessoalmente. Mas pela entonação, o meu receptor já tem mais pistas, ele consegue me compreender melhor do que o texto escrito. Sempre ficar de olho e pensar. Vocês podem entrar, por exemplo, numa conversa com um amigo em que grava áudio, responde com áudio, grava áudio, responde com áudio. Mas tem pessoas que preferem o uso do WhatsApp pelo texto mesmo. Porque o WhatsApp, poxa, se eu abro o WhatsApp é porque eu estou num ambiente que eu não posso escutar. Então, seria melhor o texto, tá? Mas isso vai da especificidade de cada ato comunicativo ali, que você tiver inserido, em cada conversa, em cada contexto, ok? Bom, lembrando que para o WhatsApp também faça uso dos emojis e tudo mais para ajudar na sua interpretação aí. Mensagem via Telegram. Segue sim o WhatsApp. Mas o Telegram, ele na verdade já tinha alguns anos, ele já existia há alguns anos, e aqui em 2020, com essa pandemia, teve um crescimento muito grande, né, de grupos de Telegram, mais especificamente. Por quê? Porque o Telegram, ele mantém toda a conversa desde o começo da criação do grupo, e se você entrar naquele grupo depois que ele já tiver sido criado, você consegue ver todo o conteúdo para trás. Ele também organiza bem as questões das mídias, de fotos, ele faz umas enquetes, mas com isso a gente pode ver também que o Telegram está seguindo uma linguagem mais formal um pouquinho em sua utilização, eu digo, né? Não na linguagem de você conversar com um amigo, mas na utilização dele como e-mail, do que o WhatsApp. O WhatsApp continua sendo, agora em 2020, digamos, o preferido para comunicações rápidas entre amigos, entre grupos de escola, por aí vai. E a gente ainda continua com o WhatsApp, mas tem essa característica do Telegram também. Existe essa possibilidade também, tá? Mensagem de celular. A mensagem de celular era o que a gente tinha anos atrás, antes de smartphones e tudo, era o que a gente tinha de recurso de texto, né? Quem for aí da década de 80, começo da década de 90 sabe do que eu tô falando. E hoje, assim como o e-mail era o que a gente tinha para comunicação, por exemplo, com amigos que estavam distantes, usava-se e-mail também para mandar coisas de humor, assuntos, isso lá no começo. Olha só a evolução do gênero. O SMS e o e-mail, eles vieram para cá, para a atualidade, com um tom mais formal. A gente recebe por mensagem códigos de conta, comunicações que precisam ser mais formais. É difícil ser a comunicação de um amigo ou a comunicação de algo que não seja assim, importante, relevante, certo? Então, a mensagem ainda está aí, ela existe. Eu tenho certeza que no celular de vocês toca, apita aí, vez ou outra, a mensagem de SMS, mas ela foi destinada a esse fim. O e-mail, como eu já falei tantas vezes, ele tornou-se mais solene, ele já teve um uso mais aberto e agora ele tornou-se mais solene ou para trocar assuntos de trabalho.
Especificamente, cuidado com o layout ali do e-mail. Sempre procure dar espaços ali entre os parágrafos para que ele fique bem categorizado, bem compreendido. Normalmente são textos maiores, né? Você não escreve um e-mail com uma frasezinha somente, é quando você vai desenrolar um assunto. Então esse texto já é mais elaborado, começo, meio, fim. Então está sempre atento quanto a isso, ok? É uma peculiaridade desse gênero digital. E o telefonema, que não deixa de ser um gênero digital, está caindo em desuso. Se a gente conversa com a geração agora pós anos 2000, eles têm pavor de telefonema, eles gostam de WhatsApp, por favor não me telefonem, mas ainda está aí, ainda é muito usado e ele segue todas essas características que a gente falou de áudio. Pela entonação da voz, a gente consegue perceber muito mais recursos do que somente o texto. Ele agora também é um gênero usado mais em caso de urgência, né? Até entre esses jovens. Se eu estiver precisando falar mesmo naquela hora, aí telefona, né? Aí a gente pega e liga, ok? Bom, eu falei de todos esses gêneros aqui, todos esses ambientes, todos esses canais que cada um contempla um gênero. Então eu deixo a pergunta a vocês: o que são recursos modais? A gente que veio falando aí de conversa pessoal, texto escrito, imagem, fotografia, gravar áudio. Vamos passar adiante, olha. Bom, recursos modais, olha só. O texto verbal, ele tem o recurso escrito. O texto oral, o áudio. O não verbal é a imagem. E o multimodal, muitos modos. O que eu tenho para passar para vocês é que modal vem de modo. Quais são os recursos que a gente tem dentro daquela comunicação, certo? Na verdade está aí, eu trouxe mais para ficar assim de uma maneira didática para vocês, mas a gente já falou sobre cada um deles dentro aí dos contextos de cada gênero digital, né? Falei para vocês também, relembrando, que quem vai ditar o modo de falar, o tom da fala, a formalidade, é o meu interlocutor, é o meu receptor da mensagem, com quem eu estou falando. Eu posso ter um nível informal, eu devo ter um nível mais formal, independente do canal. Eu não posso ser guiado só pelo canal. Pode ser um post de Facebook. Eu tenho que saber onde eu estou escrevendo e qual o tom que eu tenho que usar ali. Isso nós já vimos. Mas então, ok. Então a gramática serve para quê? Internetês é o que vale? A gramática normativa da língua portuguesa, ela tem que ser seguida à risca? Olha, a gente vê que na internet acontece muito preconceito linguístico ainda. Acontece sim. Entre os mais jovens até, inclusive, eles que fazem cada vez mais uso dos recursos de texto, né? A gente vê que é errado falar assim, o jovem não lê, o jovem não escreve. Nunca se leu tanto, nunca se escreveu tanto quanto a geração de agora, né? Muito mais do que as gerações passadas. Eles passam o dia escrevendo e lendo, interpretando e emitindo suas mensagens de forma escrita. E onde fica a gramática nisso aí? Para que serve a gramática? Na verdade, até extrapolando um pouco, para que serve a gramática também fora do ambiente digital? Se agora a intenção é me fazer compreender, então independe, seria assim, né? Mas vamos conversar um pouco sobre isso, ó. A gramática no contexto textual e fora dela também, e aí eu trouxe uma imagem, vocês estão aí vendo, uma caixa de ferramentas, que vocês podem estar pensando, meu Deus, o que será? O que é isso? Por que uma caixa de ferramentas? Então nós vamos pensar o seguinte, a gramática, ela serve, pensa na extensão territorial do Brasil, cada pessoa falando de um jeito, cada região, norte, nordeste, sul, sudeste, cada um tem suas peculiaridades da língua, suas gírias, o modo que entende, o que faz parte ali da tradição, da cultura, então vai ser melhor compreendido. E a gramática, ela vem para ajudar a gente nos contextos, nas situações em que a gente tem que se fazer entendido, independente do português que a outra pessoa fale.
Então, concursos que alguém que vai ler o meu texto pode ser de A a Z, né, de norte a sul do país, ele precisa me compreender as minhas ideias, compreender o que eu estou falando. E se eu carregar isso de informalidade, de gírias ou da maneira como eu mesmo falo, a outra pessoa não vai me compreender de maneira efetiva, bem compreendido. Então a gramática ela serve enquanto união. Alguns contextos eu preciso me fazer entendido pelo maior número de pessoas ou por alguém que eu não conheço, que não faz parte do meu círculo de amizade, que não conversa, a gente, entre aspas, não fala a mesma língua. Então eu preciso ser formal, a gramática está aí para me ajudar nisso, ou não pode haver muitas interpretações, duplas interpretações, a gramática está aí para isso. Isso serve para o ambiente digital também. Por exemplo, vou postar um vídeo, ou vou postar um texto, ou tenho um blog, qual é a tonalidade ali, qual é a formalidade, o nível de formalidade desse meu texto, dessa minha fala. Com quem eu estou falando, claro, é o que vai me guiar, mas vai guiar também o nível de formalidade. Eu posso falar de uma maneira formal com uma criança, assim, respeitando uns limites da gramática. Eu posso falar de uma maneira formal com um adolescente, sem sombra de dúvida. Eu posso me falar de uma maneira formal com um adulto também, me fazendo ser melhor compreendida. E por que a caixa de ferramentas? Dentro da nossa cabeça existem muitas linguagens. Eu estou falando só de língua portuguesa, não estou supondo que a gente fale vários outros idiomas. O português mesmo, a gente tem vários portugueses. A gente tem um que a gente vai usar para falar, como eu venho conversando aqui nesse curso, com as crianças. Eu tenho um português que eu uso para falar com meu chefe. Eu tenho um português que eu uso para falar com a minha mãe. Eu tenho um português que eu uso para falar com meus amigos, ou com meu namorado, minha namorada, meu parceiro, enfim. E o nosso cérebro regula isso muito rapidamente ali depois que uma conversa começa. Então é como se fosse uma caixa de ferramentas. Toda ferramenta vai servir para o mesmo trabalho? Não. A gente sempre vai escolher uma ferramenta que seja melhor para determinado tipo de trabalho. E é assim com a linguagem. A gente tem múltiplas linguagens e vai escolher sempre a melhor, a que se encaixa melhor em cada situação. Esse é o segredo dos gêneros digitais e também dos gêneros fora dele, fora do ambiente digital, pegando um gancho aí, ok? Então faça o uso da linguagem da melhor maneira possível, tente ser o mais claro possível, se ambiente, como eu falei, cada gênero digital ele tem ali a melhor forma de ser usada, o para que ele é usado. Ah, será que isso eu devo postar no Facebook? Será que isso eu devo mandar por e-mail? Será que isso... E seguir pela importância, pela formalidade do documento, pela formalidade da conversa. Às vezes você vai descobrir, não, isso não é assunto para o Facebook, ou isso não é para o Instagram, ou assim eu não deveria escrever. E aí você vai poder se guiar pelo ambiente, pelo contexto, né? Esse ambiente digital é para isso, e vai poder guiar a sua linguagem de acordo também com quem você está falando. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a atenção de vocês nesse curso, em que nós falamos brevemente, bem brevemente, mas de uma maneira assim, creio que instigante até para cada um de vocês que tem dúvidas nessa comunicação, nessa maneira de falar, no que eu posso, no que eu não posso. Não sei se plantei mais dúvidas do que realmente as solucionei aí, as sanei. Eu vou deixar aqui o meu contato por e-mail, qualquer dúvida ou colocações que queiram fazer, podem me escrever. Olha só, tô deixando o meu contato de e-mail, tá? Mas não precisem ser extremamente formais, é só porque vai ficar lá tudo organizadinho, como esse gênero digital requer. E é isso. Quero agradecer à Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Três Pontas, que por meio do edital Aldir Blanc tornou possível a gravação desse curso.